bom quando eu pego pra ler coisa boa, principalmente quando eu pego simplesmente do nada, tipo, deu vontade de ler algo legal, eu vou fazer um vídeo sobre essa coisa legal. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo, e dessa vez um vídeo um pouco peculiar, um vídeo que já estava meio no planejamento, mas não pra acontecer nesse exato momento. Porque apesar de que sim, eu estava planejando fazer um vídeo relacionado ao Superman agora, não era necessariamente dessa história que eu estava planejando fazer, mas acabou vindo a oportunidade de ler, eu simplesmente abracei e fui. E então hoje a gente vai comentar sobre o que aconteceu ao Homem de Aço. Uma história que, sendo bem honesto, eu não sei nem por onde começar a falar sobre ela, porque tem muita coisa interessante não apenas da história, mas também dos bastidores dela. É uma HQ que eu não tô com ela física aqui, mas eu tive a oportunidade de ler ela física, e ali nas informações de prefácio, pós-fácio e tudo mais, tem informações muito interessantes de como foi os bastidores e o planejamento de criação dessa história, e que eu acho muito interessante. Normalmente eu não sou aquele tipo de pessoa totalmente apegado ao contexto no qual uma obra ela é criada, mas nesse caso eu acho que é bem simbólico, é bem significativo, principalmente com o que a história tá querendo transpassar. Essa é uma história que a gente, querendo ou não, já meio que passou um pouco por cima dela, principalmente no nosso primeiro vídeo aqui no canal, que foi o Homem de Aço, do John Byrne, e querendo ou não, são duas obras que estão relativamente próximas uma da outra, porque enquanto o Homem de Aço, do John Byrne, é o início do Superman do pós-crise, né? É a primeira aventura, é a origem daquele personagem dentro desse novo universo para trazer um novo público para conhecer o universo DC. O que aconteceu com o Homem de Aço é o fechamento do Superman do pré-crise. E aí a gente entra em umas questões editoriais, umas questões ali dos eventos que aconteceram na DC e tudo mais, que acaba sendo muito interessante para você pegar e entender o porquê essa HQ ela realmente foi criada. Porque eu poderia pegar, já falar da questão do roteiro, da questão do desenho, da questão de tudo mais, mas tem muita coisa interessante por detrás disso. Porque como todo mundo já deve saber, ali nos anos 80, né, aconteceu a grande mega saga da DC, que acabou definindo tudo como ia ser depois dali, né, que é a Crise nas Infinitas Terras. Um evento tão grande que a gente realmente define as fases da DC entre o pré-crise e o pós-crise. E é o que acabou meio que definindo o universo tradicional que a gente viu por muitos anos dentro dos quadrinhos, até a gente chegar mais ou menos no Flashpoint. Só que, querendo ou não, quando acabou ocorrendo esse evento das Crises nas Infinitas Terras e tudo mais, tudo que a gente tinha do pré-crise foi meio que deixado de lado, foi meio que jogado fora. Algumas coisas aqui, outras ali acabaram se mantendo, como por exemplo, diversas histórias do Batman, mesmo nessa transição de pré-crise e pós-crise, ainda são utilizadas, ainda são referenciadas, como é o caso do Conto do Demônio, do Dennis O'Neil. Mas a grande maioria é simplesmente deixado de lado, e um desses casos é o próprio Superman. É só ver que quando a gente tem essa transição pro John Byrne, né, o John Byrne ele deixa de lado por muito tempo diversos conceitos que a gente tinha dentro do pré-crise, né, como a Supergirl, como o Supercão, né, ele acaba deixando isso meio de lado, e são elementos que só vêm a retornar anos depois. E quando acabou esse evento, né, do pós-crise e tudo mais, já tinha sido escalado os autores, desenhistas e tudo mais que iam trazer essa nova fase da DC, que iam pegar e dar o pontapé inicial para trazer esse novo público para ler o universo DC e tudo mais, e já estava programado no calendário deles, ó, até tal edição ainda é pré-crise, depois daqui é pós-crise. Então a run do Byrne, né, a minissérie do Homem de Aço, já estava planejada para acontecer em julho de 86. Porém, ainda tinham 2 meses para pegar e fazer as últimas histórias envolvendo o Superman do pré-crise. E aí que entra o editor-chefe, né, que é o Judd Schwartz, que eu não sei se eu pronunciei certo ou não, mas ele era o responsável por editoriar as HQs do Superman, as histórias do Superman, e ele pegou e definiu: eu tenho mais 2 edições, né, para trabalhar com o personagem do Superman do pré-crise, uma da própria revista do Superman e uma da Action Comics, e eu quero fazer a última jornada do Superman nessas 2 edições. Ele sabia que tudo aquilo que tinha sido construído do Superman no decorrer de 50 anos ia ser varrido para debaixo do tapete para começar uma nova etapa daquele personagem. Então ele queria colocar um ponto final em tudo que foi trabalhado com aquele personagem no decorrer de anos, dar um ponto final na relação dele com a Lois, dar um ponto final
final na questão dele com a Lana, na questão das amizades que ele fez, do símbolo que ele significa para o mundo. Ele queria dar um fechamento para tudo isso com apenas essas 2 edições. Mas para isso, para toda essa responsabilidade, ele precisava de alguém à altura. Inicialmente ele cogitou o co-criador do Superman, que na época ainda era vivo, ainda atuava e tudo mais, que ele teve inclusive a oportunidade de conhecer em um evento de quadrinhos, porém por questões de calendário, por questões, né, de cronograma mesmo, acabou que ele não pôde assumir esse projeto, até que o Schwartz, né, ele em uma conversa descompromissada com o Alan Moore, ele acabou falando sobre essa ideia que ele tinha, sobre esse projeto da última história do Superman e tudo mais, e o Alan Moore pegou, grudou nos ombros do cara e falou: ó, ou você me deixa escrever isso ou eu te mato. Eu acho que eu nunca ri tanto em algo de prefácio como eu ri no trecho que foi comentado essa parte da história da criação, né? O Alan Moore, ele ficou tão interessado e tão engajado nessa proposta, nessa temática ali de fazer a última história do personagem, que ele falou: eu quero fazer isso. E como o Alan Moore já era alguém que estava em ascensão na época, né, já escreveu o Monstro do Pântano, né, já estava meio que encaminhando ali para fazer o Watchmen, ou já estava com algumas edições feitas, eu não lembro agora, então já era alguém de renome na indústria dos quadrinhos, e o cara, tipo, até fala ali do prefácio: eu fiquei muito dividido, não sei se foi por amor à minha vida, ou se foi por respeito ao cara, eu deixei ele trabalhar. E assim, Alan Moore, ele pegou e realmente assumiu o roteiro do que aconteceu com o Homem de Aço, e depois só faltava decidir a questão de arte, né, que ele trouxe os desenhos do Kurt Swan, né, que já trabalhava com Superman há anos, ele já era meio que a referência quando falavam do Superman, e teve outros ali que pegaram e trabalharam em acabamento, coloração, né, arte final, por exemplo, foi responsabilidade do Jorge Pérez, que, porra, é outro puta desenhista que a gente tem na indústria dos quadrinhos. Então foi uma HQ muito especial e muito bem planejada, muito bem apontada no que ia ser feito. E que não é apenas desse contexto, né, de toda essa questão de ser realmente o ponto final desse Superman para partir para um novo Superman, que a HQ ela é feita. Ela é uma HQ que ela tem muito feeling, ela tem muita coisinha legal. Porque ela é uma HQ que ela já pega e abre tipo 10 anos no futuro, né, do que a gente tinha já nas HQs do Superman, pegando e mostrando: ó, o Superman supostamente morreu, né? O Superman, ele desapareceu, né? O Superman, ele não existe mais nesse mundo, né? E mesmo nesse mundo onde o Superman, ele não atua e tudo mais, as pessoas ainda olham pro céu com aquela questão de esperança, esperando que algum dia vão rever aquela figura que foi tão importante, foi um grande benfeitor para a humanidade e tudo mais, né? Ainda tem essa questão dessa esperança do Superman retomar em algum momento. E aí um jornalista, né, meio que novato do Planeta Diário e tudo mais, ele pega e vai entrevistar a Lois Lane, né, nesse momento que fez 10 anos do desaparecimento do Superman e tal, para perguntar essa questão: o que aconteceu com o Homem de Aço? E a HQ toda, ela vai sendo uma entrevista da Lois Lane relatando os eventos que levaram a essa suposta morte do Superman. E apesar do começo dela, sei lá, não engajar tanto assim, né, porque, por exemplo, vai mostrando que a Terra já estava em paz há bastante tempo, né, o Superman, ele meio que lidou com algumas das maiores ameaças que ele tinha, né, o Lex Luthor estava quieto fazia uns 2 anos, né, o Brainiac teve uma invasão na Terra e tudo mais, que o Superman derrotou ele, conseguiu meio que eliminar a grande maioria dos resquícios que tinha do Brainiac espalhados pela Terra. Acabava acontecendo mais uma coisa aqui, outra ali, né, mas nada muito significativo. Num grande geral, a Terra estava em paz. Até que em um belo momento, né, simplesmente decide dar louca em grande maioria da galeria de vilões do Super. Vilões que antigamente eram mais um incômodo, né, era mais uma questão que mais irritava a sociedade, eram bem mais pessoas que acabavam sendo pessoas problemáticas e não pessoas necessariamente malignas, começam a se tornar assassinos em séries e sociopatas. O primeiro caso que o Superman ele pega e encara disso é o Bizarro, que o Bizarro ele tinha as questões dele, ele causava destruição, ele causava problemas em Metrópolis e eventualmente aqui ou ali, mas do nada, né, aconteceu dele pegar e dizimar
todo o povo dele, dizimar todo a terra natal dele, né? Fazer um genocídio em massa, e depois disso, quando ele é confrontado pelo Super, ele pega e praticamente se suicida. E isso fica martelando na mente do Superman. O que que tá acontecendo? Por que que isso aconteceu? E logo em seguida, pouco tempo depois, acontece de um amigo do Superman pegar e ser morto também, dessa vez pelo Mestre dos Brinquedos e um outro cara, se eu não me engano, dois vilões bucha do Superman, dois vilões que, de novo, eram apenas incômodos, eram pessoas que eram mais inconvenientes pro Superman, não necessariamente uma ameaça. E agora eles pegaram e passaram desse limite, eles mataram alguém, tudo pra pegar e conseguir a identidade do Superman, coisa que conseguiram, revelaram pra todo o mundo, né, pra todo mundo, que Superman é Clark Kent. Chegando um momento em que o Super ele não conseguia mais discernir essa questão de identidade secreta, ele passou a ser Superman meio que em tempo integral, ele não podia ser mais Clark Kent, ele não podia mais ter uma vida normal ali naquele mundo, coisa que afetou inclusive as relações dele, né, com, por exemplo, o Jimmy Olsen, com a Lois, né, com a Lana, né, afetou bastante a relação dele com outros personagens ali. E essa questão de ameaça, ela só foi escalando, né, teve essas duas questões, teve alguns outros que tiveram uns breves surtos, como por exemplo o Metallo, que também começou a caçar pessoas próximas ao Superman, né, inclusive fez um grande exército de Metallo, até o momento que chega Lex Luthor, que encontra um último resquício do Brainiac, e o Brainiac ele assume o controle do corpo do Luthor. E vendo a ameaça que tudo isso estava acontecendo, a forma como os vilões dele estavam enlouquecendo e tudo mais, o Super ele toma uma atitude meio desesperada. Ele pega todo mundo que é próximo a ele, todo mundo que é importante a ele, e refugia dentro da Fortaleza da Solidão. E pouco depois que ele faz isso, ele recebe uma visita, né, da Legião dos Super-Heróis, né, aquele grupo que vem do futuro, que sempre ajudou bastante o Super, desde a Era de Prata. Tinha as questões que o Tenak já até comentou no vídeo das origens secretas do Superman, né? Tem essa relação da Legião com o Superboy, visto todo o respeito que a Legião dos Super-Heróis tem pelo Superman e tal, né? E eles fazem uma visita, inclusive levam a Kara, né? Que a Kara mais jovem estava ali no futuro junto com a Legião para treinar, para se conhecer, para se entender como super-herói. E o Super ele fica meio receoso quando vê ela, porque teve toda a questão da Kara morrer durante a crise nas Infinitas Terras, um evento que foi até traumático pro Superman. E nessa visita, né, da Legião, né, eles pegam, já vão com um clima um pouco mais melancólico, né, pelo menos a grande maioria, com exceção da Kara, falando que eles querem presentear o Superman, né, querem dar algo que mostrando a gratidão deles, porque aquele é um dia muito relevante pro Super, e a partir desse momento você já percebe, o Super ele sabe que ele vai morrer, ele sabe que a partir daquele momento o maior inimigo dele, seja lá quem for, vai pegar e vai eliminar ele naquele momento. E junto a isso também aparece a Legião dos Super Vilões, né, ali pra se aliar ao Lex Luthor e ao Brainiac, né, falando, opa, o Superman ele morre hoje, a gente vai tomar parte da glória em relação ao fim desse grande herói e tudo mais. E aí começa esse grande confronto, né, do Super sozinho, tentando defender a Fortaleza da Solidão, os amigos dele, enfrentando todo esse grupo de super vilões. Inclusive ele faz uma barreira, né, em volta à Fortaleza da Solidão, e pedindo que qualquer um saia ou entre, né, para ele também não receber ajuda de outros heróis. A gente vê durante o combate, por exemplo, o Batman e o Robin tentando desesperadamente entrar naquele lugar e não adianta nada. E a situação ela vai sendo tão desesperadora, né, vai durando tanto tempo esse embate, vai durando tanto essa luta, que chega ao ponto de o pessoal tomar medidas meio que desesperadas, né? O Jimmy Olsen, ele pega ali resquícios de uma fórmula para se tornar um homem elástico, né? Um homem borracha ali, e os caramba, para ajudar o Super. E a Lana, né, que parece que há um tempo atrás ela teve poderes durante as histórias do pré-crise, ela se banha em um poço, né, que ela costumava se banhar, e que dá poderes temporariamente para ela. Então os dois, eles assumem essa questão, a gente vai conseguir poder para ajudar o Superman de alguma maneira. E eles até tentam, mas eles são mortos pela Legião dos Supervilões. E logo depois que pega a Lana e o Jimmy, eles se sacrificam para tentar ajudar o Super, né? Tem um ataque do Homem Kryptonita dentro da Fortaleza da Solidão. Os vilões, eles conseguem invadir a Fortaleza da Solidão, e a gente tem um sacrifício do Krypto, né, que se sacrifica para impedir o Homem Kryptonita, para o Superman conseguir avançar contra aquela ameaça, né? Durante a luta do Jimmy com a Lana ela mata o Lex Luthor, mas o Brainiac ainda tá
sobre o controle do corpo, né? O corpo ele ainda tá intacto pro Brainiac conseguir utilizar aquilo. Porém, acaba que o Super ele ainda consegue pegar e contornar nisso. Ele consegue pegar e eliminar a Legião dos Supervilões, que volta pro futuro, né? Consegue eliminar o Brainiac e tudo mais, mas ele fica, não, calma, tem coisa estranha ainda. Até que ele percebe quem está por detrás de tudo aquilo. O filho da puta, que eu não sei pronunciar o nome dessa merda. Tá escrito aqui. Eu não sei como fala essa porra. Que acaba pegando e revelando que realmente manipulou todas aquelas situações, né? Que a vida imortal na quinta dimensão, que é da onde ele veio, é muito entediante. Então ele passou 2000 anos totalmente inerte, sem sequer respirar. Depois tentou ser um benfeitor. Depois se tornou alguém travesso. E agora que ele estava entediado de novo, ele ia botar o caos no mundo. E como os poderes dele são completamente baseados em magia, o Superman normalmente ele não poderia fazer absolutamente nada. Até que a Lois pega e repara, né, uma situação da estátua que a Legião deu pro Superman, que ele tá carregando um aparelho bem familiar, que acaba dando o plano pro Superman de pegar e enviar ele para a Zona Fantasma. Porém, quando o Superman consegue o aparelho para enviar ele pra Zona Fantasma, acontece que o filho da puta fala o nome dele ao contrário no exato mesmo instante para voltar para a quinta dimensão. E o que acontece é que por conta disso, o corpo dele é partido no meio. Parte sendo enviado para a Zona Fantasma e outra parte retornando para a quinta dimensão. E assim, o Superman quebra o seu maior código. Ele matou alguém. Por mais que fosse algo necessário naquela situação, algo que por mais que fosse a vida do inimigo dele ou da mulher que ele ama, é algo que ia contra completamente a moral do Superman, ia contra os valores daquele personagem, e assim o Superman se sacrifica. Ele pega, se levanta de forma melancólica e segue para uma sala com kryptonita dourada e nunca mais é visto. E isso acaba sendo algo muito simbólico e tudo mais, porque dentro da história fala que o Superman ele seria derrotado pelo maior inimigo dele, né? Pelo aquilo que seria o maior problema realmente na questão dele como um herói. E ele é derrotado pelos próprios valores. Ele é derrotado pela a própria culpa de ter tirado uma vida. É um momento que ele ultrapassou a linha que ele nunca poderia ultrapassar. Então seria um momento que ele se tornaria invalidado como um super-herói. E no meio da HQ ainda tem muitas outras questões extremamente interessantes, né? Como por exemplo, a forma como o Super ele se sente dividido em relação aos amigos dele, né? Em relação aos amores dele, a forma como ele amou muito a Lana quando era mais jovem, ele amou a Lana na época que ele atuava como Superboy, mas depois que ele conheceu a Lois, o coração dele pertenceu apenas a Lois, mas ele ainda ficava dividido, ele ainda tinha medo de machucar alguém que foi tão querida e especial para ele durante a adolescência, durante a infância. Então ele mantinha esse segredo apenas para ele, e a Lana acaba descobrindo e escutando isso antes de morrer. Tem muitas questões, realmente o Alan Moore, ele fez um trabalho assim impecável em criar narrativa, em mostrar essas questões da despedida do Superman, em fechar pequenos buracos que foram deixados no decorrer de 50 anos de história para pegar e desenvolver mais e mais e mais e mais e mais e ter cada vez mais quadrinhos, né? Ele pega e vai fechando cada pequena coisinha em um espaço de tempo que chega a ser ridículo pensar como conseguiram fazer isso. Naquele vídeo do Homem de Aço, né, da Run do Byrne e tudo mais, a gente falou de como estava inviável para DC criar novas histórias relacionadas ao Superman, relacionados a essa figura tão impotente, de tão roubado que ele já tava, né? Tava chegando ao ponto de ele literalmente carregar sistema solar nas costas utilizando corrente, então não tinha mais como pegar e criar novos desafios e criar novas ameaças para ele. E o Alan Moore, ele faz a história de despedida desse Super, que já estava tão quebrado, já estava tão absurdo, estava tão irreal, de uma forma majestosa. Uma história com um tom mais dramático, uma história com um tom mais melancólico realmente, uma história mais introspectiva desse personagem e não tanto briga de herói contra vilão. É uma história linda, é uma história assim, nossa, extremamente marcante, e que mesmo tendo esse lado o pré-crise não vale mais de muita coisa, né? Você pode até ignorar as histórias do pré-crise, né? Apesar de Era de Prata ter os defensores com unhas e dentes, tipo Tenak, né? Mas tipo, muita gente deixa de lado essa questão de Era de Prata e tudo mais. Mas essa história
puta que pariu, ela é magnífica, cara. Ela é, assim, espetacular, vale muito a pena. E eu tô muito feliz de ter tido essa oportunidade de ler a HQ. E eu tô feliz de ter trocado a que eu ia ler por essa. Enfim, é isso, né, o que eu queria falar sobre o que aconteceu ao Homem de Aço. Comentem aí embaixo se vocês já leram essa história, o que vocês acham dela, o que vocês acharam dessa suposta despedida do Homem do Amanhã. E eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!